Nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens chamada Espírito Santo, enxergando o invisível. Mas essa série não é apenas mais uma série que nós estamos começando, mas é um movimento que mudará a nossa história para sempre. Sabe, nós estamos entrando numa nova fase totalmente conduzidos pelo Espírito Santo, onde nós seremos levados ao avivamento. Sabe, o Espírito Santo nos deu uma direção muito clara, e nós estamos aqui em total obediência a Ele, tendo certeza que coisas sobrenaturais irão acontecer. Pessoas serão tocadas ao entrar por aqueles portões. Muitos se renderão e entregarão suas vidas a Jesus, outros se reconciliarão com Ele. Curas e milagres acontecerão por todo o auditório. E tudo isso acontecendo numa atmosfera de adoração, onde a presença dEle será palpável. É isso que o Espírito Santo tem nos falado. Sabe, não se assuste se alguém começar a chorar aí do seu lado, ou quem sabe pode ser você mesmo, uma dessas pessoas. Porque em alguns momentos, será impossível controlar as lágrimas. Sabe, pessoas serão tocadas porque a glória de Deus está neste lugar. Você crê nisso? Eu não sei se você está sentindo, mas a atmosfera está diferente. Porque Ele está aqui. E se você estiver com a sua Bíblia, abra na versão que você mais gostar, ou acompanhe pela projeção. Hebreus 11, 27. Diz o seguinte: pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Esse texto é super conhecido e faz parte da galeria dos heróis da fé. E nesse versículo o autor da carta aos Hebreus está falando de Moisés, que quando ele saiu do Egito, ele deixou tudo para trás, porque ele via aquele que é invisível, ou seja, o Espírito Santo de Deus. É por isso que essa série se chama Espírito Santo, enxergando o invisível. E hoje eu quero falar com vocês sobre o amado e doce Espírito Santo. E o que Ele tem feito na minha vida? Sabe, eu tenho vivido experiências sobrenaturais, coisas incríveis com eles, e até o final dessa mensagem eu quero compartilhar várias delas com vocês. Hoje eu quero rasgar e abrir o meu coração diante de vocês. Mas afinal de contas, quem é o Espírito Santo? Será que nós realmente o conhecemos? Por isso, o título da mensagem de hoje é Descobrindo o Invisível. Vamos repetir juntos? Descobrindo o Invisível. Feche os seus olhos. Amado Espírito Santo, nós não ofereceremos resistência ao Senhor. Vem com o teu poder, com a tua graça, com o teu amor. Vem com o peso da tua glória, Senhor, inunda este lugar, ó Pai. Fala conosco, silencie toda voz que não seja tua. Fique à vontade no nosso meio. Nós amamos a tua presença. Amém. Amém. Quando eu estava escrevendo essa ministração, eu estava ouvindo a música que nós cantamos agora, Mostra a Tua Glória, e o meu coração estava queimando por dentro, meu corpo estava trêmulo como ele está agora, você não está enxergando, mas meu estômago está revirado aqui agora. Sabe, eu pude senti-lo, e como é incrível quando Ele vem, Ele nos envolve com a Tua presença, como é maravilhoso quando Ele vem. E a minha oração naquele momento foi: Espírito Santo, se revele a nós, e envolva-nos, vem com o peso da Tua glória. E enquanto eu orava, eu pensava: o que eu vou falar sobre o Senhor? O que falar sobre o amado Espírito Santo? Sabe, porque nós ouvimos tantas coisas a respeito dele, não é verdade? Mas afinal de contas, quem é o Espírito Santo? Será que ele é uma energia? Talvez um vento forte, um fogo, uma pomba? Quem é o Espírito Santo? Quem a Bíblia diz que é o Espírito Santo? Evangelho de João 14, 16 a 17 diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês.
Então, se você estiver anotando, eu quero compartilhar 3 pontos com vocês, ou na verdade, 3 perguntas. E a primeira pergunta é: o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo? 2 coisas você deve entender sobre o Espírito Santo. Primeiro, ele é uma pessoa e também ele é divino. E como pessoa, ele tem algumas características. Por exemplo, ele tem um intelecto, conhecimento. E a gente vai, a partir de agora, passear pela Bíblia. Eu quero te mostrar quem é o Espírito Santo à luz da palavra de Deus. 1 Coríntios 2, 10 a 13 diz: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Ou seja, o Espírito Santo tem um intelecto. Ele também tem emoções. Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele tem vontade. 1 Coríntios 12:11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. O Espírito Santo, ele ensina. João 14:26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele lhes ensinará todas as coisas, ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo, ele testemunhará. João 15:26. Quando vier o Conselheiro, eu enviarei a vocês da parte do Pai o Espírito da verdade que provém do Pai. Ele testemunhará a meu respeito. Ele dirige. Romanos 8:14. Porque todos os que são guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Ele adverte. 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ele é uma pessoa, mas ele também é divino. O Espírito Santo é o Espírito de Deus e de Cristo. Romanos 8:9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. A sua origem vem eternamente do Pai. João 15:26. Quando vier o Conselheiro, eu enviarei a vocês da parte do Pai o Espírito da verdade que provém do Pai. Ele testemunhará a meu respeito. Esse é o Espírito Santo. A Bíblia nos ensina isso, mas isso não é tudo. Essas são apenas algumas características do Espírito Santo, mas somente em palavras não é possível mensurar quem é a pessoa do Espírito Santo. Sabe, eu sei que ele não é uma energia, eu sei que ele não é um arrepio. Ele é o Espírito do próprio Deus, que sente, interage, que ama e tem saudade dos seus filhos. E ele quer se revelar a mim e a você, não somente hoje, mas por todos os dias da nossa vida. Ele é a terceira pessoa da Trindade, e ele é a terceira não porque ele é medalha bronze, está em terceiro lugar, mas porque foi o último a ser revelado a nós. Ele é Deus. E ele não é menos Deus do que o Pai e o Filho. Ele é igual em majestade, poder e autoridade. Sabe, eu acredito que muitos de nós, em algum momento da nossa jornada com Jesus, talvez se perguntou: onde que foi que o Espírito Santo surgiu? Será que foi apenas em Pentecostes, lá em Atos 2? E antes de Pentecostes? Se ele existia antes, onde ele esteve esse tempo todo? Deixa eu te dizer algo. O Espírito Santo sempre existiu, desde tudo antes existir, antes de tudo ser criado, porque ele é o Espírito de Deus, ele é Deus. Então isso nos leva à segunda pergunta: onde o Espírito Santo então esteve, onde ele se manifestou na história? Pelo menos 3 maneiras nós podemos falar. Primeiro, ele se manifestou na criação do mundo e na vida humana. A Bíblia diz que ele se movia sobre a face do abismo, onde havia caos, ele trouxe vida. Gênesis 1:2. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e quem? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Ele decorou os céus. Jó 26, 13, parte A. Pelo seu Espírito ornou os céus. É Ele quem dá vida aos homens. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. É Ele quem nos convence do pecado. João 16, 8. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, desde o início de tudo, antes de todas as coisas, antes da criação da humanidade, o desejo de Deus sempre era o quê? Ter um relacionamento comigo e com você, com a sua criação. Mas não qualquer tipo de relacionamento, mas um relacionamento que fosse baseado em amor, confiança e obediência. Porém o homem endureceu seu coração e pecou, e assim desviou-se da vontade de Deus para ele, que é boa, perfeita e agradável. Então, desde os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, os juízes, os profetas, os reis, os discípulos e os apóstolos, Deus continuou se revelando ao seu povo, sempre o conduzindo ao melhor destino. A segunda maneira que ele se manifestou foi através da revelação e inspiração divina, ou seja, a Bíblia. O Espírito Santo é o autor, divino autor da revelação bíblica. Os profetas e os apóstolos falaram inspirados por ele. Toda palavra dita ou escrita foi revelada pelo agir do Espírito Santo sobre a vida dos profetas no Antigo Testamento, assim como dos apóstolos no Novo Testamento. Ou seja, logo é o Espírito Santo quem traz revelação da parte de Deus. É Ele quem nos inspira, é Ele quem inspira homens e mulheres de Deus a fazerem a sua vontade durante todo o curso da história. Zacarias 7,12 diz: endureceram o coração para não ouvirem a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito por meio dos antigos profetas. Por isso, o Senhor dos Exércitos irou-se muito. 2 Pedro 1,21, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, expelido por quem? Pelo Espírito Santo. E ele se manifestou para a libertação e para a salvação. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, diferente de como muitos acreditam e pensam, ele se revelou a homens e mulheres que amavam e desejavam a sua presença. Sabe, homens e mulheres tementes a Deus, que buscavam a sua presença e que tiveram suas vidas marcadas e transformadas para todo sempre. No período do Antigo Testamento, o Espírito Santo preparava o povo de Deus para aguardar a sua redenção, ou seja, a salvação através do Messias que haveria de vir. Então, ele andou e inspirou e transformou homens como José. Quando José estava diante do faraó e de toda a corte real, sabe o que o faraó fala para ele? Gênesis 41, 38. Será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Ele não pergunta, será que vamos achar alguém tão talentoso e inteligente? Alguém com tantos MBAs? Com tantos doutorados, pós-doutorados, professor universitário como José? Não. Será que vamos achar alguém em quem está o Espírito Divino? Moisés, ele destruiu a atitude de rebelião por parte de Israel quando o povo se recusou a obedecer a palavra da promessa de Deus. Isaías 63, de 10 a 14 diz: apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou o inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Então o seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e seu povo. Onde está aquele que os fez passar através do mar, com o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo, que com o seu glorioso braço esteve à mão direita de Moisés, que dividiu as águas diante deles para alcançar renome eterno, e os conduziu através das profundezas? Como cavalo em campo aberto, eles não tropeçaram, como gado que desce a planície foi lhes dado descanso pelo Espírito do Senhor. Foi assim que guiaste o teu povo para fazer para ti um nome glorioso. Gideão, juiz em Israel, que livrou o povo das mãos dos midianitas. Juízes 6:34, parte A. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Davi, o rei Davi. 1 Samuel 16:13. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Salomão, Rei Salomão, filho do rei Davi, após terminar a construção do templo, ele juntamente com todas as autoridades de Israel, os sacerdotes e os levitas levaram a arca da aliança e todos os seus pertences para o templo e adoraram a Deus. 2 Crônicas 5:14, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. É isso que acontece quando a presença manifesta de Deus está no nosso meio.
os profetas. 1 Pedro 1,12, a eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. E no Novo Testamento, Maria, mãe de Jesus, Lucas 1,35, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. A prima de Maria, Isabel, quando Maria foi visitar a sua prima que estava grávida de João Batista, olha o que a Bíblia diz em Lucas 1,41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O próprio João Batista, João 1,33, eu não teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse me dito, aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O próprio Jesus, Lucas 4,1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas 4,14, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Hebreus 9,14, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. No dia de Pentecostes, Atos 2,4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. E a igreja primitiva, a primeira igreja formada, Atos 2:17 e 18, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos, as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Eu não cronometrei, mas eu apresentei para vocês o Espírito Santo de Gênesis até o final da Bíblia. Esse é quem a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus. Ele sempre esteve presente, conduzindo o seu povo à eternidade. De Gênesis ao Apocalipse, nós vemos as suas ações, nós vimos o seu poder. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos leva até Jesus. É o Espírito Santo quem fala de Jesus ao nosso coração. E é o Espírito Santo quem intercede por nós junto a Deus Pai. Romanos 8:26 diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós chegamos à terceira e última pergunta. Quem é o Espírito Santo? Sabe, nesses dias o que mais tem entristecido meu coração é a falta de consciência de quem o Espírito Santo de Deus é. Sabe? E é por isso que talvez nós não o buscamos como nós deveríamos. Geralmente nós lembramos dele somente nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando já não há mais solução, ou quando nós nos sentimos perdidos. E sabe, não tem problema você chegar até ele, quando você estiver assim, você realmente deve procurá-lo em toda e qualquer situação. Mas o que eu quero dizer é que nós temos vivido a nossa vida tão distante dele, que simplesmente não sabemos dizer quem ele é. Não sabemos dizer quem ele é na nossa vida, quem ele é na nossa história. O que ele fez e continua fazendo até hoje. E sabe, quando nos perguntam quem é o Espírito Santo, sabe o que a gente fala? Simplesmente respondemos, ele é tudo. Sim, ele é tudo. Eu sei que ele é tudo, mas tudo o quê? Tudo o quê? Talvez respondemos assim para soar um pouco mais espiritual, porque ele é tudo na minha vida. Overflow. Holy, 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 né? Quando na verdade nós não sabemos quem ele é. Então nós omitimos a nossa falta de buscá-lo com desculpas. Cara, porque na verdade a gente é muito bom para ter justificativa, não é verdade? Para cada desculpa você tem uma justificativa. Sabe, saber tudo sobre alguém não dá o direito de dizer que nós o conhecemos. Eu te passei muita informação até agora sobre quem é o Espírito Santo, e eu fiz isso de maneira proposital. Isso é o que talvez você saiba sobre ele. Mas isso não quer dizer que você o conheça. É igual você ter alguém famoso que você gosta. Você pode saber tudo sobre a vida dele nas redes sociais.
Você pode seguir ele, você pode ouvir as músicas, ver o que ele fala, ver tudo o que ele twitta, que não é mais twitta, né? Agora eu não sei o que é mais. Vocês estão lá, vocês sabem o que eu estou falando. Você pode saber tudo sobre a pessoa. Onde nasceu, onde estudou, se ele casou, com quem ele divorciou, casou de novo, depois ele nem casou, mas está junto de novo. Você sabe tudo sobre a pessoa. Mas isso não quer dizer que você conhece essa pessoa. Sabe quando você pode dizer que você conhece uma pessoa? Essa veio agora, olha, Léo. É quando essa pessoa também te conhece. O problema é que a gente conhece muitas pessoas que não nos conhecem. O problema é que a gente corre atrás de coisas que não nos levam a lugar nenhum. E a partir de agora eu quero começar a abrir o meu coração para vocês. Quando o Espírito Santo pediu para me trouxe à memória algumas coisas, eu falei, ai Deus, vamos falar de outra coisa? Eu não queria me expor dessa maneira. Mas ele falou, aquilo que você viveu, a sua vulnerabilidade, a sua dor, ajuda a curar outras pessoas. Então, quero contar algo que o Espírito Santo me ensinou. Alguns anos atrás eu estava numa crise, num embate interno. Sabe quando é uma luta entre a carne e o espírito? Cara, isso estava acabando comigo porque eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não conseguia fazer. Sabe, o meu espírito queria estar com o Espírito Santo de Deus. Eu queria estar com Ele em oração, leitura da palavra, adoração, diante daquele que traz o que? Vida e revelação. Eu queria, mas o meu corpo estava tão cansado, exausto pela agenda lotada, pela agenda cheia, produtiva. E todos os dias eu colocava o meu despertador para despertar às 6 horas da manhã. E quando tocava eu tinha duas opções: acordar, levantar, desligar e levantar, ou abrir um olho, desligar e voltar a dormir. Grande parte das vezes eu cedia ao sono. Eu desliguei o celular. E o pior é que eu continuava cansado. Sabe, não era o meu tempo com Ele que me cansava. Sabe, não precisa levantar a sua mão, mas alguém se sente assim? Alguém já se sentiu frustrado por não conseguir manter uma constância no seu relacionamento com Deus? Sabe, do tipo, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Cara, eu queria estar com Deus, eu não sou idiota, desculpa o termo, mas é verdade. Eu sei que esse é o melhor momento do meu dia, mas por que eu não consigo? E eu me fiz essa pergunta durante muito tempo, porque eu começo bem, mas logo eu desisto. Eu começo e recomeço novamente, logo eu paro, porque esse ciclo vicioso na minha vida, porque eu não consigo uma constância. Então naquela ocasião o Espírito Santo falou comigo, era uma madrugada, e eu tinha me disposto a orar, a ler a minha Bíblia, falar com Ele, e eu queria uma resposta dEle. E então Ele começou a falar algumas coisas ao meu coração, e Ele trouxe um texto. Eu abri Lucas 9:23, a minha Bíblia era na versão NVI, e ela falava o seguinte: Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Sabe, eu li, reli esse texto várias vezes, eu falei assim, eu conheço esse texto do Espírito Santo, mas ele não responde a minha pergunta. Cara, eu não entendi. Aí eu comecei a me achar que eu era um idiota, né? Porque antes eu não achava, agora eu já estava achando que eu não estava entendendo. E então na hora veio na minha mente, procura outra versão. E eu comecei a pegar meu celular e comecei a procurar todas as versões, até que eu cheguei numa versão NTLH que diz o seguinte: depois disse a todos, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto a cada dia para morrer como eu vou morrer, e acompanhe-me, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. Uau, era isso, era exatamente isso veio como um tapa na minha cara, mas era exatamente o que eu precisava naquele momento, porque eu não estava enxergando o óbvio. É por isso que o óbvio tem que ser dito, porque afinal de contas eu achava que Deus estava em primeiro lugar na minha vida. Afinal, eu faço tudo o que Ele me pede, eu sou um pastor. Como pastor, Deus não está em primeiro lugar na vida dele? Não tem como. Como seria possível não colocá-lo em primeiro lugar? Eu dedico a minha vida a Ele. Foi quando a doce e suave presença dEle falou ao meu espírito: quais são os seus próprios interesses? Trabalho? Família? Ministério?
Diversão, redes sociais, televisão, comida, o seu sono. Quando ele falou o seu sono, aquilo me acertou em cheio. Naquele momento eu comecei a chorar e pedir perdão porque eu estava trocando pelo sono. E eu sabia que eu precisava me libertar disso. Então eu senti a presença dele vindo me envolvendo e uma voz falando assim: tá tudo bem. Eu sabia que era ele, então eu me derramei na sua presença. Eu abri meu coração, coloquei tudo para fora. Coloquei tudo que estava podre, tudo que precisava ser limpo. Sabe o que é o problema? Nós somos assim, sujos. E nós achamos que quando o Espírito Santo fala com a gente, é o meu papel me limpar. Você já convidou alguém para vir na igreja com você e a pessoa fala assim: não, eu preciso arrumar umas coisas na minha vida antes de ir para a igreja? É mais ou menos isso. Sabe qual é o problema? A gente quer se arrumar desse jeito. Sai. Você ofereceria esse copo de água para alguém tomar na sua casa? Então a gente fala: não, tá bom, vou deixar o Espírito Santo vir sobre mim. Vem, Espírito Santo. A gente acha que o Espírito Santo é um conta-gotas. Você pode fazer o que você quiser, continua sujo. O Espírito Santo não é esse. Sabe como o Espírito Santo vem? Ele te limpa como um rio de água viva. Ele vem como uma inundação, uma fonte inesgotável. E ele vai te limpando, ele vai te curando, até que não haja mais nada dele. E somente de você. E esse é um processo contínuo, não tem fim. Aqui a água acabou. Mas é a água que sai do trono. É o rio de água viva, que passa, nos limpa, nos purifica. Que penetra a alma ao ponto de dividir alma e espírito. Aquele que sonda todas as coisas, o mais profundo da sua alma. Aquilo que nem você mais se lembrava que estava ali guardado. Ele vai entrando em cada célula, em cada átomo, cada DNA, cada parte do seu corpo. E ele vai te limpando, ele vai te restaurando. É por isso que talvez até hoje você não conseguiu se limpar. Porque você está tentando se limpar. Ou você está tentando um Espírito Santo de conta-gotas na sua vida. Enquanto na verdade ele quer vir como uma inundação sobre você. Essa fonte de água limpa e inesgotável é o Espírito Santo. O nosso papel é apenas nos render e permitir que ele passe por nós, sondando e limpando. Tirando toda a sujeira. E quando ele vem eu saio totalmente transformado. Porque não tem como alguém ter um encontro pessoal com o Espírito Santo e continuar do mesmo jeito. Sabe, eu tenho sido transformado pelo Espírito Santo todos os dias, todas as manhãs, antes do sol nascer. E eu tenho descoberto a cada dia que a busca insaciável pela sua presença tem o poder de fazer com que os céus se abram. Então eu te pergunto, até onde você está disposto a ir para ter um encontro divino? Até onde nós temos colocado o Espírito Santo na nossa vida? Sabe, a questão não é o quanto você ouviu falar sobre ele, ou o quanto você está envolvido com as coisas de Deus. Você pode servir na igreja, você pode ter lido a Bíblia inteira, você pode orar, você pode gritar, você pode fazer o que você quiser. Mas a pergunta que você tem que fazer é: eu o conheço? Quem é o Espírito Santo? Você já fez essa pergunta diretamente a ele? Espírito Santo, quem o Senhor é? Será que você teria coragem de fazer isso? O que eu descobri é que o Espírito Santo não era quem eu pensava que ele é, e nem fazia aquilo que eu achava que ele fazia. Algum tempo atrás, era início de uma madrugada, eu me ajoelhei ao lado da minha cama, e eu fiz essa pergunta ao Espírito Santo: Espírito Santo, quem o Senhor é? Sabe, eu achava que eu passaria a noite inteira ali esperando por uma resposta, eu estava disposto a isso. Mas não se passaram nem 2 minutos, e uma voz veio e falou comigo. E ele me respondeu com 4 afirmações. E geralmente quando você quer ouvir algo de Deus, você quer ouvir: você é o meu filho amado, eu estou contigo, eu sonhei com você, eu te fiz forte, corajoso para que você vivesse o seu propósito. Não é isso que a gente gostaria de ouvir? Mas ele me falou 4 coisas.
Eu sou aquele que você ignora quando eu te chamo. Eu sou aquele que você procura quando você precisa ministrar. Eu sou aquele por quem você orou, que te usou quando você orou por cura no acampamento e pessoas foram curadas. Eu sou aquele com quem você orou no hospital, pedindo que seu filho não morresse na hora do parto. Sabe essa cara que vocês estão me olhando? Eu fiquei assim. Cara, essa resposta veio com um soco no meu estômago, sabe? Um direto. Cara, eu não tive reação. Eu fiquei assustado. Apenas uma lágrima escorreu pelo meu canto do olho. Então eu respirei fundo, pedi perdão. E falei, o que mais? Então ele me respondeu, por hoje é só. Agora você vai dormir. Mas antes, coloque seu celular para despertar às 5h58. E amanhã quando você acordar, você pega o seu bloco de anotações e a gente conversa. Eu falo, não! Quem vai dormir depois de um negócio desse, Deus? Tá doido? Você vai falar agora, começou, termina. E ele falou, não, boa noite, até amanhã. Eu te amo. Eu peguei meu celular, coloquei para despertar às 5h58. Mas vocês acham que eu dormi, né? Facinho, gostoso, pleno. Eu devo ter ido dormir por volta de 5h52 e o celular tocou às 5h58. E a hora que ele despertou, eu tinha duas opções. Levantar ou desligar e voltar a dormir. Falei, cara, eu acho que eu tô ficando doido. Eu acho que eu tô falando comigo, eu não sei, não tá legal. Mas eu vou ver se é o Espírito Santo mesmo. Porque uma coisa que eu descobri é, quando é o Espírito Santo falando, ele não erra. Então eu levantei, lavei o meu rosto, escovei meus dentes. Desci as escadas, peguei o meu bloco de anotações, peguei a Bíblia. Falei, deixa eu pegar, peguei o livro do pastor também. Fui para a cozinha, que é onde eu faço meus devocionais. Eu coloquei uma música, fiquei em silêncio. A música acabou, coloquei um instrumental. E eu confesso que eu estava ansioso para saber o que aconteceria. Mas também estava receoso. Eu falei, cara, se ontem já foi desse jeito, imagina hoje. Vai terminar de esmagar, só pode ser. Então a música ali estava começando a tocar aquele instrumental. E naquele silêncio veio uma voz falando assim, me pergunte quem eu sou. Então eu falei, Espírito Santo, quem o Senhor é? Sabe, eu estava de olhos fechados. Então veio uma luz muito forte e a sensação é como se eu tivesse sido teletransportado. Sabe, eu não perdi a minha consciência. Eu sabia que eu estava ali na cozinha, porque eu abri meu olho para saber se nada estava acontecendo, se estava tudo bem mesmo. Eu estava ali, então fechei meus olhos novamente. Então começou a se formar imagens na minha mente, uma visão começou a se formar. Era como se fosse um trailer, o trailer da minha vida. Sabe quando você assiste um trailer e tem aquela voz de narração? Era o Espírito Santo narrando a minha vida. Então naquela visão, ele começou a falar comigo. Eu sou aquele que estava com você, soprando vida em seus pulmões, quando você nasceu prematuro devido à pré-eclâmpsia da sua mãe. Eu sou aquele que estava com você quando você era uma criança de apenas 5 anos. E quando você estava com medo numa noite. E você disse para o seu pai que você estava passando mal, com vontade de vomitar. E ele ficou bravo com você e disse que se você não vomitasse, você iria apanhar. Eu sou aquele quando você estava na escola, na 4ª série, quando depois de ter que apresentar um trabalho sobre evolucionismo, você foi além e apresentou um também sobre cristianismo e apresentou Jesus à sua sala. Eu sou aquele que estava com você na sua adolescência, quando seus pais estavam se divorciando. E você com 14 anos estava com seu pai no carro, chorando e implorando para ele não deixar vocês. E por conta disso você quis se rebelar e usar drogas. Mas eu não permiti. Eu sou aquele que te chamou para ser um pastor quando você tinha 18 anos de idade. E sim, fui eu que te chamei. Mas o que você não sabe é que eu não te chamei para aquela época. Eu te impedi de ser um pastor na sua juventude, porque a hora era agora, você teria se perdido. Eu sou aquele a quem você disse nessa ocasião, por não ir mais para o seminário, que mesmo que te chamasse de novo para o pastorado, a sua resposta era não. Eu sabia o quanto você estava ferido, mas eu estava ao seu lado. Eu sou aquele que tocou o seu coração e da pastora Vanessa, para que vocês não desistissem do seu casamento quando vocês estavam noivos. Faltando menos de 1 ano para o casamento. E eu preciso que você saiba que o inferno se levantou para separar vocês.
Porque você e a pastora Vanessa juntos são uma bomba para o inferno. O inferno não conseguiu fazer vocês terminarem naquela ocasião. Mas eles não desistiram. Eles continuaram tentando. Eu sou aquele que devolveu o fôlego de vida para a pastora Vanessa. Quando alguns meses depois ela sofreu um acidente de carro, quebrando o volante. Pra vocês terem uma ideia nesse acidente, a frente do carro desapareceu. Com o peito ela quebrou a direção do carro. O carro deu PT. E ele disse, era para ela ter morrido, mas eu devolvi a vida a ela. Só para vocês saberem, o pai da pastora Vanessa morreu do mesmo jeito num acidente anos atrás, antes dela. O inferno não conseguiu separar vocês, mais uma vez, mas eles não desistiram, eles continuaram tentando. Eu sou aquele que segurou o carro quando você dirigia, você sofreu um acidente, eu segurei o carro para não capotar. E nesse momento me veio o Salmo 91 na mente, quando diz, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam todos os seus caminhos. E nesse momento eu já não conseguiria mais controlar as lágrimas, eu estava em prantos, eu estava revivendo a minha vida, a minha história, coisas que eu já nem mais me lembrava. Então o Espírito Santo me falou, feche os seus olhos porque tem mais. Eu falei, eu não consigo. Feche os seus olhos. Eu fechei os olhos, aquela luz voltou novamente, aquela luz forte. E então eu vi um bebê. E eu falei assim, quem é esse bebê? Será que ele vai começar a mostrar outras coisas da minha história? Sou eu? Ele falou, é o seu pai. Então as lágrimas começaram a correr novamente pelos meus olhos. Eu vi meu pai criança, ele crescendo, como se fosse um trailer rápido, sabe, acelerado. Ele jovem, ele conhecendo a minha mãe, ele se casando. Depois eu vi meu pai me pegando no colo, naquele hospital, e dizendo que me amava. Depois eu vi meu pai chorando arrependido, depois de ter brigado comigo e me feito vomitar naquela noite quando eu tinha 5 anos de idade. Depois eu o vi numa loja comprando um videogame para mim e deixando na porta da sala. E falando, filho, vai lá pegar minha meia que eu deixei lá. E quando eu cheguei era um presente para mim. Depois eu o vi chorando novamente quando eu tinha 10 anos de idade, eu fiz uma cirurgia. E ele viajou no mesmo dia e ficou mais de 20 dias fora. E ele chorava porque ele queria estar comigo ali, mas ele não podia. Então eu vi ele numa loja comprando 2 bolas de futebol para mim. Eu não lembrava mais, mas eu vi a marca da bola, uma preta e uma vermelha. Depois eu vi meu pai chorando, ajoelhado, ao lado da minha cama, pedindo que eu nunca abandonasse a minha fé. No momento que eu saberia que eu não seria mais um pastor na minha juventude. E depois eu o vi pouco tempo antes dele morrer, ele falava que precisava ter uma conversa comigo antes de eu me casar. Porém essa conversa nunca aconteceu. Ele morreu antes. Então eu vi o Espírito Santo falar, você quer saber o que seu pai tinha para te dizer? E nesse momento parecia que meu coração ia explodir. Será que aquilo tudo era imaginação minha? Será que eu estava criando isso? Cara, mas como que eu criaria coisas que eu nem me lembrava mais? Era real e eu respondi, sim, eu quero. E ele falou, feche os seus olhos. E nesse momento eu não vi mais o meu pai, somente a voz do Espírito Santo. E antes de eu falar o que o Espírito Santo me disse, eu preciso te dizer que logo após eu recebi isso há 18 anos. Quando eu recebi a notícia que eu não ia ser mais um pastor. Isso foi muito frustrante para mim e para minha família. Eu venho de uma família de pastores. Meu avô foi um grande pastor, um implantador de igrejas, um avivalista. Meu pai começou a seguir pelo mesmo caminho, mas ele foi impedido. E aquilo frustrou ele. E eu fui pelo mesmo caminho. Fui chamado, mas no mesmo momento impedido também, basicamente da mesma forma. E quando tudo aquilo aconteceu, eu falei, cara, eu não quero mais saber. Eu falei para Deus, mesmo que o Senhor me chame, a minha resposta é não. Então eu fui fazer o quê? Voltar da onde eu tinha parado. Prestei vestibular, entrei em arquitetura. E eu e meu pai nunca mais falamos do assunto. Aquilo foi um ponto final nessa história. Nós nunca mais conversamos sobre isso. Então a voz me disse, o seu pai tinha 2 coisas para te falar. A primeira, não desista do seu casamento. Seja fiel.
não se divorcie. De alguma maneira ele sabia que eu e a Nessa nós tínhamos um propósito maior que nós mesmos. E a segunda coisa que ele tinha para me dizer era: não desista do seu chamado. Aquilo foi libertador, cara, porque eu nunca imaginaria meu pai querendo dizer algo assim para mim. Quem é o Espírito Santo? Ele é o autor da minha história, Ele é o meu protetor, Ele é o meu provedor. É Ele quem dirigiu cada passo meu, desde que eu nasci até eu chegasse aqui. Isso eu não ouvi de qualquer pessoa, mas eu ouvi diretamente dEle. Sabe, eu já tive experiências incríveis com o Espírito Santo. Algumas delas pareciam que o meu corpo não iria aguentar tamanha presença, mas essa sem dúvidas foi a melhor e maior de todas, porque Ele me mostrou quem eu era nele e quem Ele era em mim. O problema é que nós contentamos com apenas algumas experiências, com algumas visitações. Você vem num culto como esse, tá forte, tá marcante, você sente a presença dEle, nós nos rendemos, choramos, pedimos perdão, mas aquilo se perde durante a semana. Não mantemos vivo aquilo que foi aceso em nós. Simplesmente nos esquecemos, como uma espécie de amnésia espiritual. Então não buscamos como deveríamos e voltamos a fazer o quê? Começamos a buscar os nossos próprios interesses. Sabe, eu não quero ser visitado, eu não quero viver de experiências como essas que eu compartilhei. Elas são incríveis, marcam a nossa história, e é incrível tudo isso. Mas eu quero ir além, eu quero ser habitado. Eu quero ser como Evan Roberts, um grande avivalista. Sabe o que as pessoas diziam sobre ele? Evan Roberts não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo era quem tinha o Evan Roberts. Essa é a visão da nossa casa Oxygen. O Espírito Santo, Ele é o supremo pastor dessa igreja. Ele é o supremo pastor da minha vida. Tudo que eu tenho, tudo que é meu é dele, é para Ele, é por Ele. Então minha pergunta para você hoje: quem é o Espírito Santo para você? Que lugar Ele ocupa na sua vida? Se para a Bíblia, que é o nosso manual de fé e prática e conduta, Ele é a pessoa mais importante, Ele ocupa a maior parte da história. Ele está lá de Gênesis a Apocalipse. Por que nós o desprezamos? Por que nós o ignoramos? Que hoje você possa se rasgar e se render totalmente a Ele. Então a minha pergunta para você é: o que você vai fazer hoje? Você vai continuar da mesma maneira? Você vai ficar sentado no lugar de conforto que você está? Se eu fosse vocês, eu saía correndo, clamando pela misericórdia de Deus. Você vai continuar fazendo as mesmas escolhas? Não! Sabe por quê? Porque é impossível resistir ao Espírito Santo de Deus. E sabe o que vai acontecer? As nossas vidas nunca mais serão do mesmo jeito, porque elas vão ser conduzidas não pelos nossos próprios interesses, mas por o Espírito Santo, porque Ele vai se tornar o centro da nossa vida. Por isso eu declaro que o fogo da sua presença invada o seu coração, aí mesmo, agora, onde você está. Porque fogo contido se apaga. O fogo do Espírito Santo não é para ser guardado numa caixinha e bem protegido, não. Ele precisa ser espalhado. Nós precisamos de um incêndio nas nossas vidas. Eu declaro que você não vai voltar para sua casa do mesmo jeito que você saiu de lá. Você está saindo daqui hoje totalmente transformado, mudado e decidido a conhecer profundamente quem é o Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos.